Olá, galera. Meu nome é Rodrigo, tenho 34 anos, sou daqui de Maceió, pai de um menino, casado. Nesse podcast a gente vai falar sobre temas atuais, sobre tudo que há de mais de atual na nossa sociedade. Queria convidar você para se inscrever no meu canal, dar aquele joinha, dar aquela força para fazer a nossa família crescer, né? Hoje eu tenho a honra de trazer como meu primeiro convidado um jovem de 32 anos, engajado na política e na religião, que tem 65 mil seguidores na sua rede social. Eu estou falando de David, do Emprego AL. Seja muito bem-vindo, David. E aí, vamos conversar um pouquinho? Vamos sim, agradeço muito o convite. Estou aqui no podcast Luau, pessoal, acompanhe esse trabalho que vai ser desenvolvido, né? Vai ter vários episódios e eu fico muito feliz de receber o convite para participar justamente do primeiro, né? Number one, quer dizer que isso é importante, né, cara? Então, tamo junto, meu irmão. Tamo junto. David, como é que você se sente sendo representante dessa nova geração? Eu fico muito feliz, né, em ser esse representante, até porque eu, enquanto jovem, também clamava por alguém que pudesse representar os meus anseios. E aí, através dos trabalhos que eu desenvolvi, eu vi que eu era essa pessoa, eu era esse representante, e através disso, muitos jovens podem ter suas ideias, podem ter os seus trabalhos, podem ter, de repente, os seus anseios, suas necessidades, atrelada a outro jovem que está aí nessa luta para poder desenvolver trabalhos, projetos voltados a eles, que são tão esquecidos. Apesar de ter uma maior quantidade, né, maior representatividade, eles não têm os seus projetos, não têm uma visão política voltada totalmente para eles, né, totalmente ligada a eles. Show. E conta um pouquinho da sua trajetória, sua infância, o que fez o David virar o David do Emprego AL? Beleza, vamos lá. O emprego, ele vem justamente porque sou de uma família grande, né? Meus avós maternos tiveram 10 filhos. E esses tios, eu cresci justamente com eles. Lá sempre a gente estava junto, era uma família bem unida. E por conta da falta de trabalho, né? De ter trabalho para eles, eles tiveram que sair daqui do estado. Eles foram para São Paulo, estão lá até hoje. Tem mais de 20 anos isso. E eu senti essa necessidade de ter algum trabalho voltado ao mercado, a desenvolver projetos para as pessoas, porque eu via na minha família pessoas saindo daqui porque não tinham uma oportunidade. E por conta disso, eu vi que eu poderia fazer essa diferença, porque eu também sofri. Quando eu estava na época da faculdade, eu tinha dificuldade para conseguir o estágio. Você é formado em quê? Sou tecnólogo em construção civil, sou engenheiro civil e estou finalizando administração. Que tem um pouco a ver a administração com RH, mas Isso. Você não tem nenhuma formação na área de recursos humanos. Exato. É só uma vontade mesmo de ajudar as pessoas. Isso, até porque eu não faço o processo seletivo, eu só sou esse canal. As empresas, elas têm essa necessidade de mão de obra e as pessoas precisam do trabalho. E aí eu sou essa ponte. E além disso, eu faço a capacitação profissional, não eu necessariamente, mas tenho instrutores, tenho parceiros que eles fazem essa capacitação, tem uma instituição também que presta esse serviço e a gente consegue, através disso, ser esse canal para as pessoas conseguirem entrar no mercado de trabalho. Isso começou lá no Facebook ou aqui no Instagram? No Facebook, o Instagram nem era... na época, né, foi em 2011, não era nem assim tão utilizado. Cara, eu acho que eu lembro mais ou menos de quando você começou. Como que era o nome da tua página? Era Mundo do Estágio Alagoas, porque eu comecei justamente com essa pauta voltada a estágio. Eu acho que eu já era um seguidor teu dessa época. Eu atingi, na época, 25 mil pessoas nesse grupo. Iniciou lá no IFAL, quando eu cursava essa graduação de Tecnologia em Construção de Edifícios. E eu vi essa necessidade e eu tinha esse propósito. Prova disso, de ser um propósito, que eu ficava sabendo de vagas da minha área e o intuito era ajudar, eu compartilhava a vaga lá nesse grupo. Então, eu praticamente estava favorecendo meus concorrentes. Mas o meu propósito era esse, era ajudar, e esse grupo foi crescendo, acabou saindo ali da dimensão do IFAL, foi para outras faculdades, e pronto, tomou uma proporção enorme que hoje a gente está vendo por aí, né? E hoje você tem a dimensão de quantas pessoas você conseguiu recolocar no mercado de trabalho através desse trabalho que você iniciou aí mais ou menos como uma coisa interna. Isso, há mais de 12 anos que é feito esse trabalho, então
eu tenho os retornos tanto das pessoas que conseguem entrar no mercado de trabalho, quanto das empresas que também agradecem, porque é difícil achar mão de obra qualificada. Os seguidores são sempre assim, bem vistos, porque são pessoas que estão ali se qualificando, não estão parados, estão querendo de fato trabalhar, e aí eu tenho esse retorno. Hoje a gente estima mais de 50 mil pessoas que entraram no mercado de trabalho, até porque... Caramba, velho, 50 mil pessoas em 12 anos. Em 12 anos. Muita gente. Por dia são várias vagas divulgadas lá no Empregos AL. Essa rede tem 290 mil pessoas. E fora os feirões. Os feirões têm 500 vagas, 300 vagas que são ofertadas em cada feirão. E eu já fiz e já participei ao longo desses 12 anos de uns 6, 7. Então imagina aí que a quantidade realmente é muito grande. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Você foi candidato a deputado federal na última eleição. Isso. E você teve em torno de 4 mil votos. Não, eu tive 10.270 para deputado federal. E para vereador você teve 4 mil? Vereador eu tive 3.879 em 2020. Tá. Por que você não seguiu tentando para vereador? Você pulou de vereador ali para deputado federal. Isso. Era uma solicitação do partido, tem uma equação ali que é solicitada do partido para poder... Como que funciona isso aí por trás, nos bastidores? Vamos lá. O meu projeto é voltado para Alagoas inteira. 79, mais ou menos, 79% de todo o projeto, vaga de emprego, qualificação, é aqui para Maceió. E não só Maceió, a região toda metropolitana. Só que eu tenho trabalho também no interior, em vários municípios. Prova disso que eu tive 89 cidades, pessoas ali que confiaram, que voltaram em mim, das 102. Ou seja, eu consigo chegar praticamente hoje em todo o estado. Então, eu iniciei como vereador, tenho projetos para o município, só que não consegui obter êxito por uma questão, não foi de voto, foi de estar num partido que não conseguiu fazer uma quantidade de cadeiras. Eu lembro que até ocupar. Teve gente com menos voto que você que se elegeu, né? Isso, tem uns 3, 4 vereadores hoje que eu não sinto que eles representam de fato a população, mas eles estão lá porque eles estavam num partido que conseguiu ali obter êxito. Então eu iniciei como vereador, só que veio 2022 e o pessoal, eu falo a própria população, como é uma coisa que eu abranjo outros municípios, então pessoas de outros municípios clamaram, pediram para que eu saísse deputado estadual. Inicialmente foi estadual. Só que aí, voltando para a questão de grupo, não uma questão minha, mas uma questão de grupo, os partidos eles precisam ter representantes federais. E são 9 hoje aqui em Alagoas, estava uma guerra. Você estava no União Brasil? Isso, ainda estou no União Brasil, estava uma guerra lá, questão de eleição, e alguns membros que tinham se comprometido com esse grupo do União Brasil de sair candidato a deputado federal, se venderam, se corromperam, desistiram, foram para outros grupos de partido totalmente oposto ao que a gente estava. E aí, dentre os candidatos que eram candidatos estadual lá do partido, um que não tinha voto que era comprado, não tinha voto que era de base, era voto realmente espontâneo, de pessoas que acreditavam e que tinham maior potencial para subir para federal, era eu. E aí eu recebi esse convite, entendi que não era o momento ainda, porque eu tive bastante voto para vereador, mas para estadual tinha várias pessoas, eu posso citar Leonama, Isaac Padilha, tinha várias pessoas lá no nosso grupo que estavam bem colocados, que também representavam nos seus aspectos. E aí eu percebi que era hora de realmente ir para federal, porque eu ia ter mais tempo de TV, eu ia conseguir aparecer mais. Prova disso que só em Maceió eu saí de 3.879 para mais de 8 mil votos. Caramba. Como deputado federal, como candidato a deputado federal. Então, assim, foi uma... É bastante voto. Foi sua segunda eleição? Isso, segunda. É bastante voto. Aí venho aí para a terceira, né? Provavelmente eu serei pré-candidato a vereador. E aí, com essa projeção... Primeira mão aqui, não? Primeira mão. Ainda não fiz a divulgação. Ainda não tem lá no meu Instagram que eu sou pré-candidato. Mas eu pretendo. E provavelmente aí...
com essa crescente de 3.800, quase 4.000 para mais de 8.000, a gente provavelmente vai ter bastante voto agora nessa próxima eleição. Tá, David, eu sei, você é um cara religioso. Sim. E você é um cara também da política. Você gosta de ajudar as pessoas. Política e religião. A gente, às vezes, ali tem que equilibrar, né? Ter um bom senso, porque a gente fala com todo mundo da sociedade e a gente vive num estado laico, né? Como que é feito esse equilíbrio, por você? Eu tenho os meus princípios, né? Eu creio em Deus, creio em Jesus. Então, assim, não tem como você separar. Você, de repente, ir ali para um plenário e você ir votar, de repente, a favor da vida ou contra, a favor do aborto, por exemplo. E aí, um cristão, né, propriamente dito, é claro que ele ali vai estar representando pessoas que também são cristãs, que também acreditam na mesma coisa e, consequentemente, espera que o voto seja correlato com aquilo que você acredita. Então, assim, não tem como separar. Não existe esse de igreja e, né, religião e política não se misturam. Ao contrário, se a religião não se misturar com a política, automaticamente você está dando totalmente respaldo para que pessoas que não têm nada a ver com o que você crê decidam sobre coisas que vão influenciar totalmente a sua vida, inclusive religiosa, porque na pandemia tinha fecha as igrejas, abre as igrejas, então você vê que... Cara, isso foi injusto, viu? Eu acho que todo mundo tem direito à liberdade de crença e religião, seja de qualquer tipo. De fato. Cada um tem direito a acreditar e isso daí acaba influenciando. Começa por aí e vai influenciando em outras coisas. Também penso mais ou menos que nem você nesse sentido aí. Eu queria trazer um tema agora aqui. Tananana, aquele tema mais polêmico que a gente vai falar hoje. Que você é um cara que, na sua trajetória, você mesmo falou aí que ajudou as 50 mil pessoas a se recolocar no mercado de trabalho. E, por ironia do destino, você estava concursado, né? Nomeado na questão do... Você fez o concurso, passou, e, de repente, depois das eleições, você começou a ser designado para um trabalho análogo à escravidão. De fato. Não sei se isso... dói tocar nesse assunto para você, mas eu queria tocar. Como que foi isso? E aí, qual que é o desfecho disso? Como é que tá hoje? Você pediu exoneração? Me conta um pouquinho disso aí. Vamos lá. Eu era concursado, né, desde 2016, um concurso que eu fiz em 2014. Então, eu tinha mais de 7 anos nessa empresa, até porque em 2013 eu era estagiário de lá. Fiquei 2 anos como estagiário e depois 5 anos como efetivo, voltando através do concurso. Eu precisei sair porque eu recebi um convite por conta dos projetos que eu tinha e a questão técnica que eu tinha para ir para uma secretaria do governo para desenvolver projetos. E eles foram desenvolvidos. Eu desenvolvi o Empreende Alagoas, que era um projeto que qualificou para fez uma qualificação voltada a empreendedorismo para mais de 5 mil pessoas. Teve o Frente para o Emprego, que eu desenvolvi também. O que é isso? Tinha as empresas que iriam se instalar aqui, empresas que de repente o próprio Estado concedia isenções para que elas viessem. E essas empresas, através do canal que eu tinha, elas pediam pessoas para trabalhar. Elas tinham essa carência. Então, se eu tenho as empresas chegando aqui no estado e eu tinha as pessoas que precisavam trabalhar, eu sabia qual era a qualificação que elas precisavam, então eu desenvolvi o Frente para o Emprego e, através disso, essas pessoas iam conseguir entrar no mercado de trabalho e as empresas iam conseguir mão de obra qualificada. Então, eu fui chamado para essa secretaria para exercer uma função totalmente técnica. Não era uma função política. Até porque eu não era o secretário desse local, desse órgão. Só que, quando foi a minha primeira eleição, eu recebi um convite, é natural, eu recebo convites para participar e para compor chapa de vários partidos, para ir para essa chapa do governo. Só que eu não fiz nenhum acordo político, que eu iria apenas trabalhar e desenvolver esses projetos, que eu já desenvolvo, inclusive, particularmente, se eu fosse sair candidato pelo partido X. Eu não fiz esse acordo. E até então,
tudo ok. Você não é um cara muito de acordo, né? Não. Principalmente se for por debaixo do pano, nas canetas. Não, sou totalmente avesso. E aí, quando eu voltei para o meu trabalho, não teve problema nenhum. Até porque, como eu falei, eu não fiz acordo. E aí houve também a questão de voltar para essa secretaria para ficar novamente e desenvolver outros projetos. Mas nesse meio termo, mudou o governo. E o governo, ele estava muito preocupado em quem estava trabalhando para ele. Então, para o governo era mais importante que os técnicos, mesmo que capacitados, mesmo que eles estivessem exercendo uma função importante, fossem do grupo deles e de repente seguisse totalmente o que eles queriam, independente de crença, independente de caráter, fosse totalmente ali ligado. Era mais importante isso do que de repente ter uma pessoa que exercesse o trabalho dela, mas não fosse do grupo deles. Então, tudo bem, é política. Eu saí, fui exonerado e voltei novamente para o concurso, né? Voltei novamente para a função que eu exercia. Só que quando eu voltei, eu tinha feito um concurso em 2014 para Maceió. Quando eu voltei, me colocaram para uma outra cidade, uma cidade que é mais de 70 quilômetros de Maceió, e para trabalhar também de forma isolada. Eu tinha pessoas que eu sempre convivi, meus amigos que trabalhavam lá nessa empresa, e eu fui para trabalhar sozinho. Eu ficava isolado durante 24 horas lá, eram plantões. Só que uma coisa que me chamou a atenção foi que a primeira tentativa deles foi o seguinte: assim que eu retornei, disseram, a gente tem muita gente trabalhando, então eu não sei onde te colocar, porque já que tem muita gente trabalhando, não está precisando de mão de obra, não está precisando de pessoas em nenhum lugar. Porque houve essa semi-privatização, né, a concessão, no caso da empresa, para outras. E aí, tudo bem, já que não tem para onde eu trabalhar, eu posso ficar aqui em Maceió? Não, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 1 mês de férias forçado. Tipo, você vai sair de férias mesmo fora do seu tempo, para a gente pensar o que é que vai fazer com você. Quando eu retornei das férias, eles me colocaram nessa outra cidade, como eu falei, isolado, e com um trabalho análogo à escravidão. Por quê? Os próprios funcionários desse local, eles tinham comprado micro-ondas, TV, a empresa não comprava nada para lá, tanto que tem prova disso. Eles entraram com processo para ver se conseguiu algum tipo de reembolso e a empresa não fez nenhum tipo de investimento. Só que micro-ondas quebrou, não tem fogão, não tinha a menor estrutura lá. Fiz até um vídeo lá no meu Instagram, david.empregosal, divulgando isso, mostrando o que eu estava passando. E a empresa simplesmente tinha fechado os olhos. Só que quando ficou feio para ela, não para o funcionário dela, mas para ela, para a imagem que ela tentava passar, aí foi quando ela resolveu fazer algumas coisas, dar aquela maquiada. Mas ainda assim, de fato, é um trabalho análogo à escravidão. E mesmo assim você se sentiu perseguido nessa época? Isso, totalmente, porque eu já tinha dado o start ali, você não se sentiu mais seguro. Isso. Eu fui continuar. Eu só saí de fato de lá e eu pedi exoneração por 2 motivos. O primeiro é o seguinte: eu trabalhei um bom período lá. Eu mostrei o vídeo, inclusive, primeiramente para a empresa. Meu interesse não era fazer divulgação, até porque eu trabalhei meses lá, então eu não precisava fazer divulgação. Se fosse fazer logo de início, eu tentei resolver internamente com a empresa. Gente, olha a condição do pessoal que está trabalhando lá. Inclusive, eu estou trabalhando lá e eu não conhecia essa realidade dentro da empresa. Vamos tentar resolver, vamos tentar melhorar algumas coisas. Nem os matos lá o pessoal tirava. Então, assim, tinha relato de trabalhador que estava na rede, que ele levava, até porque não era lá do local, ele levava uma rede, montava lá e tinha caído uma cobra, porque tem muito mato na região. Então, assim, era desse nível. Tinha vazamento de gás e os EPIs não eram disponibilizados corretamente. E aí teve um vazamento de cloro, perguntei o que foi que ele fez. Ele, não, tive que sair em busca de ajuda para poder vir aqui com alguém para de repente não desmaiar e morrer aqui. Então era nesse nível. David, é uma pauta importante essa daí, a gente vê isso no dia a dia. Esse tipo de matéria a gente vê no Jornal Nacional. Isso. Né? E você é uma pessoa pública. Exato. Né? Uma pessoa que ajudou muita gente. A gente está falando de um cara que ajudou 50 mil pessoas a se recolocar no mercado de trabalho e que está com emprego análogo à escravidão.
Eu procurei. Eu vi uma matéria, ou duas no máximo, falando sobre isso e assim, não eram tão conhecidos, de empresas tão conhecidas, né? De imprensa. Você acha que tinha alguém muito forte por trás? O que aconteceu para que até a imprensa, numa pauta tão importante, com uma pessoa pública, ter se calado? E não falo só da imprensa, eu falo dos órgãos, porque eu fiz a denúncia. Da mesma forma que os seguidores vão lá denunciar para mim alguns casos que as empresas fazem com eles, algumas coisas absurdas, eu envio o link do Ministério Público do Trabalho, envio o link também de outros locais que eles podem estar fazendo essa denúncia. Eu fiz e nenhum órgão foi lá. Nem fiscalizar, nem nada. Protocolei fotos, vídeo e ninguém fez nada. E nem a reportagem. Então, assim, como eu estava falando, quando eu tentei dentro da empresa, internamente, resolver e não foi resolvido, eu divulguei, porque eu esperava que através das redes sociais alguma coisa fosse feita. Só que não foi. E aí, ao contrário, aumentou mais ainda a perseguição. Eu iria sofrer um processo administrativo por divulgar imagens do local onde eu trabalhava. E por questão de outras pessoas, né, isso ter circulado dentro da empresa onde eu estava, eu fiquei com medo com relação à minha segurança. Porque agora estava todo mundo conhecendo o que de fato estava acontecendo. Então eu entrei com um pedido para me afastar, mesmo que eu não recebesse dinheiro nenhum, um afastamento sem vencimento, sem receber nenhum tipo de remuneração, para que isso pudesse ser resolvido, depois eu voltaria. E a empresa argumentou que não podia me dar a licença, porque se eu saísse eu iria prejudicar o trabalho que estava sendo desenvolvido na região. Agora, peraí. Quando eu voltei para a empresa da secretaria, disseram que não tinha onde me colocar porque todos os postos estavam ocupados. Então, por que agora eu não posso sair de lá? 6 meses depois? Quanto tempo depois? 3 meses depois. Por que eu não posso sair de lá, do local, porque se eu sair prejudica, entendeu? Então, você vê que tem coisas ali. Prova disso é que alguns funcionários, inclusive me mandaram isso no WhatsApp, disseram que a minha documentação, que é a documentação interna da empresa, saiu e foi para outros órgãos. Então, como é que pode? Uma solicitação de licença, que era para estar ali circulando dentro da empresa, pegaram isso e foram consultar outras pessoas. Então, assim, tinha outras pessoas envolvidas, então, de fato, eu resolvi pedir exoneração de um concurso público, que eu não gostaria, mas com o meu pedido de afastamento negado, e eu informando que me mudassem de setor, me colocassem em qualquer outra função que não era a função que eu estava exercendo, eu não fiz concurso para aquela função, então assim, me colocassem em qualquer setor, que eu iria trabalhar tranquilo. Como isso não houve, me mandaram um e-mail dizendo que se eu não retornasse à empresa, eles iriam me colocar um processo administrativo. Como eu, um candidato político, iria estar sofrendo um processo administrativo dentro da empresa. Então, o risco à segurança, questão de processo administrativo, né? Então, eu realmente saí da empresa e eu acredito que Deus tem algo melhor para mim, porque o que eu estava passando ali, eu não desejo a ninguém. E o que eu fiquei feliz foi que repercutiu um pouco mais depois com a minha saída e eu recebi mensagens de algumas pessoas que ficaram trabalhando lá, dizendo que pelo menos a empresa foi lá fazer uma maquiagenzinha, pelo menos isso. Tirou os matos, fez uma maquiagenzinha, pintura lá nos tanques. Cara, é verdade aquilo que a porta dava choque, velho. Isso, a porta dava choque porque ao lado da porta tinha um quadro e nesse dia tinha chovido. Então, provavelmente teve alguma fuga de corrente ali do quadro da bomba, lá da estação que eu tava, e a porta era de alumínio. Então, provavelmente teve alguma condução ali de energia. Então, quando eu fui sair, até porque o único lugar que dava para sair desse local que eu tava era por essa porta, deu choque. Só que como eu não fiquei preso, porque tem choque que você não fica preso, né? Porque eu peguei numa maçaneta. Como eu não fiquei preso, assim que eu senti, eu tirei logo, aí eu procurei um pano, alguma coisa para poder abrir e poder sair. E nesse dia eu realmente não encostei mais na porta, mas levei choque, passei fome,
várias situações, Ficou porque lá não isolado, tinha... sem sinal no telefone também? Não tinha sinal de telefone e também comida não tinha onde esquentar. Eu tive a brilhante ideia de botar minha comida para esquentar no sol, um período, para pelo menos não comer ela fria. Até porque eu ia pela manhã, 7 horas da manhã, almoçava por volta de 1 hora. Então, assim, só tinha uma geladeira e a comida ficava lá exposta. E aí eu fui botar um pouquinho no sol. Cara, me deu uma disenteria. Deu um problemazinho que eu achei que eu ia pegar uma infecção intestinal, mas não peguei. Mas nunca mais eu fiz isso. Mas também coloquei lá no vídeo, porque foi uma tentativa de desespero mesmo, para ver se eu conseguia resolver isso. E não resolveu. Depois daquilo ali, eu passei mais 3 semanas indo lá e ninguém resolveu. E você se sentiu frustrado com quais pilares? Tipo, você se sentiu frustrado com a empresa? Com certeza, isso aí eu sei. Sim, totalmente. Mas com a imprensa também, com a população? Porque você ajudou tanto. Isso. Com quem você se sentiu frustrado? Eu senti com a empresa, até porque colegas que estão lá hoje dizem assim, cara, essa empresa não é a mesma coisa. Por quê? A diretoria da empresa, ela não é escolhida pelos funcionários, por exemplo, é escolhida pela gestão governamental. Então, assim, tem viés político. E tudo que tem viés político, se não for usado de uma forma boa, você sabe que acaba sendo pior. Então, os funcionários estão sofrendo isso até hoje. Prova disso, estão até tentando fazer uma greve, porque não tem nenhum tipo de reajuste. Há anos eles estão passando por isso. Então, com a empresa eu senti, realmente ali não é o meu lugar. Eu acho que o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que executar, desde a época que eu fui estagiário, na época eu recebi o título até de melhor estagiário, eu fiz. Então, já deu. A imprensa que, infelizmente, realmente não apoia porque recebe, às vezes, patrocínio, né? Então, de repente, se entrar no viés desse, perde. E, infelizmente, boa parte é vendida. Tem pessoas, né? Tem profissionais da parte de reportagem, de jornais, que realmente trabalham com excelência, exercendo o seu papel. Só que tem outros que, infelizmente, trabalham só por questão monetária. E com a população, eu tive apoio de muita gente. Estava num evento recente, teve um rapaz de Passo de Camaragibe, que desenvolve um trabalho ótimo lá. E eles, cara, eu soube, eu fiquei vendo, eu senti o que você estava passando. Então, assim, a população tá comigo, não tive críticas, ninguém veio questionar, porque realmente, para eu levantar uma situação daquela, eu estava de fato passando por aquilo. E, assim, me deu total apoio. Então, a população eu não tenho nenhum problema com relação à questão dela. Mas enfim, né? Bola pra frente, vamos ver no que isso vai dar, tá, juizado? Não, ainda não entrei na justiça com relação a isso. Pedi, por quê? Eu pedi por parte da empresa todos os processos de licença, foram 2. Pedi transferência para outro órgão, também não me deram. Então, eu pedi o mínimo, inclusive tenho recursos lá que eu não recebi, eu fui exonerado, então eu não recebi periculosidade, que eu tinha direito. Nossa. E eu pedi esses processos. Até hoje, ainda não me deram. Então, provavelmente, eles sabem que estão tão errados que não forneceram isso. Então, eu estou aguardando para ver se, de repente, a empresa me fornece, para que eu corra atrás dos meus direitos, principalmente essa questão da periculosidade, que eu trabalhei num setor que era perigoso e eu não recebi. Então, é isso que eu quero. Eu não quero algo a mais, eu quero o que eu tenho direito. Mas nem isso a empresa me deu. Você é um cara de... Vamos mudar de assunto um pouquinho, que esse assunto é muito pesado, viu? Você é um cara de esquerda, de direita, de centro-direita, centro-esquerda. Você estava me explicando agora, antes da gente começar no briefing, que tem essa divisão, isso, né? Você se considera de qual parte dessa divisão? Isso, é porque tem uns extremos, né? Sim. Tem o extremo direito, tem extremo esquerda, tem centro-esquerda, centro-direita, tem esquerda. Eu sou de direita, até porque, assim, as minhas pautas e também o que eu creio me volta a ser de direita. Só que o que eu estava até adiantando um pouco antes é que tem pessoas que são de direita, só que elas erram. De repente elas se corrompem, e isso é normal. Em todos os lugares e em todas as profissões vão ter essas pessoas. E aí, não é porque eu sou de direita que uma pessoa de direita errou que eu não vou apontar esse erro, que eu não vou combater esse erro. Então,
Você não é da pessoa, você é do movimento, né? Você é do viés. Exato. O problema hoje, político, é que tá muito pessoal. A pessoa A, a pessoa B. Não tá a questão do que eu acredito. Tá a questão pessoal. Ah, se você não é um, você é outro. E não é assim. O problema tá sendo esse, que as pessoas estão muito assim, ainda, né, com relação ao resultado da última eleição, ainda estão ainda com isso dentro de si. Mas eu acredito que dias melhores virão, que, de fato, a direita tem alguém que represente, que venha a nos representar na totalidade, na esfera presidencial, governamental. Você acha que o Nicolas daqui a pouco vai estar preparado para isso? Eu não lembro só a questão da idade dele. Ele não tem idade ainda. Porque ele não tem... É 30 e poucos anos para poder ser Mas candidato. ele tem se destacado. A gente tem aqui também, dentro do nosso estado, algumas pessoas que têm se destacado. Mas, como eu falei, política depende de um grupo, depende de partido. Então, provavelmente nessa próxima, tem uns candidatos que eu acho que de repente vem a sair, mas ainda está se desenhando, né? Igual a eleição municipal. Tem alguns partidos, mas ainda está muito recente, está se desenhando. Provavelmente lá para março, janeiro, fevereiro, março, no início do próximo ano, é que a gente vai ter uma direção melhor do que é que vai acontecer, do que é que a gente pode apoiar. Sobre crenças e valores, você falou aí, né? O STF está julgando agora uma pauta muito importante para a sociedade, que é a pauta abortista, né? Isso. E, pelo que indica, pelo histórico das últimas votações do STF, está se encaminhando para aprovar. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que é uma pauta que a população está sendo subestimada no sentido, por exemplo, deveria ter um plebiscito sobre isso, você acha? Isso, eu vou entrar ainda em outra questão também relacionada ao STF, que é a legalização do porte de droga, né? Que eles também estão fazendo isso. Então, assim, a gente tem 3 poderes. Eu acredito que, né, a gente precisa, a população, ela elege representantes para que eles decidam pautas, para que eles decidam essas questões. Então, assim, um só poder, de repente, decidir por algo assim, é meio perigoso, né? Até porque... E os outros? Então, assim, a gente está passando por isso hoje. Tem um poder ali fazendo coisas, o outro não é consultado. E, com relação à minha pessoa, eu, tanto na questão da legalização das drogas, desse aumento aí na quantidade de gramas que uma pessoa pode portar, eu sou totalmente contra. Eu acredito que esse não é o caminho. Mas, cara, você acha... Eu também sou contra, tá? Mas você acha que não deveria ser discutido, por exemplo... você acha que se, de repente, fosse liberado... Eu estou trazendo para entender melhor. Sim. Mas se fosse liberado, as pessoas, por exemplo, não ia ser vítima do tráfico de drogas, alguma coisa nesse sentido ou não? Eu acho que... Ia piorar? A gente, de fato, tem que combater, né? Tem que ir nas fontes. E, infelizmente, é uma opinião minha, essas fontes, elas estão muito bem articuladas. O que é preso hoje é um pequeno, né? Um mínimo. Mas o que está ali por trás, de fato, ganhando muito dinheiro, ele está ali envolvido com poderes, com pessoas poderosas. Então, assim, eu sou a favor de ir lá em cima, nas fontes. Mas o que a gente vê hoje realmente, de fato, é isso. São pessoas que, por não ter uma oportunidade, o tráfico abraça, né? Eu tive no Rio de Janeiro, tive em algumas comunidades. Cara, os lugares que houve a UPP, que houve a pacificação ali, que os moradores circulam livremente, eles começaram a empreender, começaram a abrir negócios, pessoas, turistas, circulam por lá tranquilamente, movimentam a economia. Então, eu não acredito assim que a droga seja, a liberação no caso, seja a solução para isso, e que, se liberar ninguém vai morrer. Se ficar fácil você comprar, de repente... ir numa farmácia e comprar ou em algum lugar, até porque hoje... A gente cria outro problema, eu acho. A gente tem os ansiolíticos. O Brasil, ele tá lá no número 1, ansiolítico. As pessoas hoje podem ir ali comprar. Então, quanto mais livre o acesso for, as pessoas tiverem acesso àquilo ali, vai dar problema. E com relação à questão da legalização do aborto,
como eu falei, eu sou cristão, eu sou totalmente contra. Eu acredito que ali, quando está sendo gerado, ali existe uma vida. Então, as pessoas assim, mas teve isso, teve aquilo. É uma questão muito particular, mas eu acredito que, de fato, deve ser debatido, tanto com a população, quanto com os demais poderes, e não necessariamente um só tomar as decisões e isso influenciar todo o Brasil, até porque a influência não vem só física, mas vem uma influência também espiritual, que é o que eu creio, entendeu? David, você acha que essas pautas super importantes para a sociedade, como essas que você citou agora, elas não estão vindo na frente de outras que deveriam... São mais importantes nesse momento, que deveriam vir primeiro? Por exemplo, segurança pública, a nossa legislação, a nossa jurisprudência, que o policial vai lá, prende, a justiça vai lá, solta. Você não acha que isso deveria ser reformulado? A nossa Constituição já não é obsoleta para os tempos atuais? E está sendo tudo assim discutido tudo em cima da pauta progressista hoje em dia? Isso, de fato. Em todas as esferas eu estou vendo isso. Tanto na federal, quanto na estadual, quanto municipal. Por exemplo, aqui, você falou segurança pública. Eu vou na segurança pública, que a gente vê direto nas redes sociais. Aumentou o índice de assaltos, homicídios. Só que quando vai para os veículos que você citou de imprensa, às vezes a informação não sai dessa forma. Eu também me considero um veículo de informação, então eu coloco de fato como a notícia deve ser colocada, e aí as pessoas, realmente, o que ele está falando procede, porque eu estou aqui no meu bairro, vejo pessoas sendo assaltadas, vejo pessoas morrendo, então assim, não está batendo com as informações dos grandes meios de comunicação, até porque eles têm alguns interesses particulares. E a gente vai para a saúde também. Desde junho, eu alerto, através da minha rede social, sobre a meningite. A meningite B, a vacinação não é disponibilizada no meio público, através do SUS. Apenas em locais particulares, em empresas privadas, e custa ali entre 600 e 700 reais, que uma pessoa ali do Benedito Bentes e do Jacintinho, porque eu estou citando os dois, porque onde estão os maiores focos dali da doença, não vai ter condição. Você vai ver ali a economia ali do local, as pessoas não têm condição. Então, eles precisam da disponibilização. Mas a gente vê que no plenário, desde junho eu abordo isso, eles estão discutindo outras pautas. Discutiram agora recente o aumento de salário dos vereadores para 19 mil, de 15 mil para 19 mil, enquanto um trabalhador tem um aumento de 18 reais, um parlamentar tem um aumento de 4 mil reais, e ainda discutiram o aumento da cadeira, de 25 para 27 vereadores. E outra, já foi aprovado, viu? É tempo recorde. Quando é uma aprovação para eles, é em tempo recorde. Então, você vê isso na esfera municipal, estadual, federal, você vê discussões. Quem é que pode usar o banheiro? Quem é que não pode usar o banheiro? E o resto, a segurança, a saúde, que está sendo tão ignorada. Tem pessoas morrendo, e era para, de fato, isso estar sendo debatido, mas não estão. É puramente uma questão assim, nem você falou, né? É uma pauta deles para, de repente, lacrar, para, de repente, o grupo quer fazer tal coisa. Não é assim. A gente vê que tem muitas pautas também importantes, algumas que você citou são importantes, mas que precisam ser ali analisadas pelos parlamentares, serem resolvidas. Você falou uma coisa que eu também meio que enxergo do jeito que você falou, né? Que tem a gente que está dentro dos bairros, dentro dos movimentos, a gente vê outra coisa que é o contrário do que a mídia coloca, né? Por exemplo, esse caso aí que você falou, as pessoas elas estão cada vez mais por dentro da política, isso, mais por dentro e estão começando a entender o que é verdade que a mídia coloca e o que é tipo o fake news verdadeiro, né? Tipo o fake news que vale. Essa questão daí tem revoltado muito a população, viu? Por exemplo, é muito óbvio e revoltante para qualquer pessoa mesmo o cara não ter acesso a uma vacina tão importante dessa, enquanto os jornais locais estão noticiando todo dia gente morrendo. O crescimento absurdo. Eu tive um caso, primeira criança que morreu aqui em Maceió recentemente, de 4 anos, lá de Arapiraca, que saiu o resultado agora há pouco, de um menino um filho de um menino que trabalha comigo.
E aí ele depois foi o sobrinho dele com suspeita e ele foi procurar acesso a essa vacina aí. E realmente, puxa, isso que você está falando é impactante mesmo. E os caras voltando isso aí, velho, para aumentar carga, aumentar salário, é fogo mesmo isso aí. E você vê que na rede pública também precisa ser disponibilizado, mas você tem só para o tipo C e a CWY. Já a B, que é justamente o que está levando a óbito, porque também é difícil para que o médico chegue numa conclusão sem que seja feito um exame, porque a criança chega lá numa UPA, por exemplo, tossindo, sentindo, às vezes, algumas dor de cabeça, a pessoa, não, pode ser existem tantos vírus, né? Então, se não existir ali um preparo também da rede pública, eu gostei do Ministério Público Federal, que pediu para tanto o município quanto o estado, ele traçar em até 10 dias ações para que pudesse, de fato, resolver isso. Então, se não tiver um órgão por cima ali, atuante, não resolve. E os parlamentares, que era para, de fato, também pressionar e resolver, também não resolvem. Então, assim, a gente fica a mercê, né? E essa questão dos veículos, né, de comunicação, eu peguei uma reportagem de um jornal grande, conceituado, que dizia assim, reduziu o número de homicídios no mês de agosto em Alagoas e foi a maior redução em 2 anos. Eu fui ler a matéria, pelo né? amor de Deus, isso aí eu vi no começo do ano também. Eu escrevi até um texto sobre isso também. Aí eu fui ler a matéria, aí estava explicando que a redução de fato ocorreu em Arapiraca, numa cidade, e impactou um pouco nos números, mas em Maceió continuou o mesmo nível ali. E quando eu fui ver, aumentou o número de assaltos. Aí você vê, aumentou drasticamente o número de assaltos, mas tá lá no título. Reduziu o número de homicídios. Tendencioso isso, né? Aí o que é que eu fiz? Peraí. Beleza. Aumentou o número de homicídios, né? Fiz uma divulgação baseada em dados. Eu não crio fake news, tá? É dados ali. Fui lá na página do governo, realmente aumentou o número de assaltos, e aí eu joguei a reportagem. Aumentou o número de assaltos e tal, e coloquei lá que houve uma redução, de fato, de homicídios, mas por conta de ações lá na cidade de Arapiraca, uma questão interna lá de Arapiraca, uma questão da prefeitura. E aí a população, de fato, analisou, sabe que aquilo ali é verdade, porque veem isso todos os dias quando saem de casa, às vezes para trabalhar. Tem vários trabalhadores que são assaltados, vêm pessoas que nem hoje. Hoje eu vi uma matéria de um jovem que foi assassinado, se eu não me engano, essa matéria foi 6 horas da manhã. Então, estava lá jogado na rua. Então, as pessoas, elas estão convivendo com isso. Então, quando pega uma notícia de um veículo, mesmo grande, dizendo que aumentou o número de homicídios, cara, eles veem que isso não procede. Diminuiu, no caso, né? Que diminuiu, perdão. Cara, mas eu acho que você tem feito esse trabalho aí, eu acho de extrema importância. Eu acho que poderia até ser mais eficaz e eficiente se colocasse mesmo o dedo na ferida, velho. Apontar mesmo, ó, essa matéria saiu aqui desse veículo de imprensa e disse isso, mas só olha o que diz os dados aqui, olha o que diz a contextualização. Sabe por que eu acho isso? Porque essas matérias, ela atingem um público que a gente acha que não que tá nesse meio de telecomunicação, que já vê por outros acessos que ainda não está. Entendeu? Que só escuta a notícia do Jornal Nacional, só escuta a notícia do ALTV, do Fica Alerta, desses programas locais, assim, que não estou dizendo que eles são, né, tendenciosos, mas que eles der para essas pessoas vai ser verdade absoluta. E esse é o papel muito importante que a gente tem que ter, de apontar mesmo, botar o dedo na ferida, mas não assim, como é que eu posso dizer? Tem que botar mesmo, falar mesmo, tem que ter o outro lado da história, né? Essa questão com relação aos meios de comunicação, eu só não citei, por exemplo, na página tal, porque foram todas. Então, assim, eu fui a única página sobre esse viés que fez a divulgação de fato, como realmente as coisas estavam acontecendo. Então, assim... Será que eles se reúnem, velho? Vamos soltar uma fake news verdadeira? Não, na verdade foi assim. O governo, ele fez a matéria dele. Houve redução no número de homicídios. Ele fez a matéria dele, quer vender o peixe dele. Só que, como eu falei, os outros meios de comunicação, eles
né, tem os seus interesses, né, os seus patrocínios. Então, ele pega o que o governo de fato falou. Só que o trabalho que eu entendo, né, de um jornalista e tal, ele deve apurar o fato, ver, tá, houve a redução, mas vamos ver os outros dados? Nenhum fez isso. Essa é a questão da apuração. Só que aí tinha eu que mais, né? no caminho e fiz, né? Quais os planos políticos, David? Como eu falei, assim, né, ainda está muito cedo. Eu vim dessa eleição crescente, né, de 2020 para 2022, dobrei o quantitativo de votos, só que tem que ter um preparo, né, tem que ver, de fato, um partido que eu consiga concorrer de igual para igual. Você acha justa essa questão do coeficiente eleitoral, que a pessoa se elege ali por um percentual dos votos, mesmo você tendo mais votos do que o outro, você não se elege? É porque, assim, né, eles analisam a questão de representatividade. Então, vamos lá. Existem as barreiras que, mesmo que um grupo consiga um quantitativo de voto que dê uma cadeira, mas se as pessoas ali não têm um mínimo de voto, assim, um exemplo, 800 votos, um exemplo. Todos tiveram 500... E aí deu para uma cadeira, mas o quantitativo foi muito pequeno, então ninguém ali entra. Não consegue a cadeira o partido, mas eles analisam. Peraí, um teve 2.000 votos. E somando o partido dá uma cadeira. Ali são pessoas que tiveram voto que defendem a sua pauta. Então, as pessoas que votaram nesse grupo, porque não vota em pessoas, você vota em partido, né? Você vota numa ideia. As pessoas ali precisam ser representadas. Por quê? Pela pessoa que teve 2.000. Aí você vai no outro lado, o outro partido uma pessoa teve 4.000 votos e não entrou. Por quê? Porque quando vai fazer o somatório de votos no global ali do partido, eles tiveram 5 cadeiras e a pessoa que teve 4.000 foi o 6º colocado. Então, 5 cadeiras... As pessoas que votaram ali naquele partido vão ter 5 vezes mais a representatividade, até porque eles vão defender a pauta das pessoas que estão ali e foram votadas, do que aquele que só teve 1. Agora, mas um teve 4.000, o outro teve 2.000 e o de 2.000 entrou. Certo, mas o somatório dali, essa é a defesa deles, né? Deu essa cadeira para eles defenderem. Então, assim, foi o que aconteceu comigo. Você acha justo? Se você analisar do ponto de vista que não é voltado em pessoas em si, diferente de um prefeito, né, um cargo majoritário, mas em ideias... Então, deixa eu te perguntar de outro jeito. Heloísa Helena, lembra da famosa Heloísa Helena? Ela teve 5.000 votos pelo Rede, se eu não me engano. Na época que ela tinha bastante voto, teve épocas que ela teve mais de 100.000 votos. Ela puxava gente com 800, 900 mil votos. Puxava a gente. Isso. Em detrimento de pessoas com 14, 15 mil que não se elegia. É essa pergunta, mais ou menos, que eu queria que fosse analisada. Você acha justo desse ponto de vista? Se a votação fosse nas pessoas, independente do partido, por exemplo, eu fui das 25 vagas, eu não me recordo se eu fui o 27º ou o 28º, que eu estaria ali na linha da suplência, tipo, faltava 3 pessoas para eu assumir uma vaga. Se fosse em pessoas, claro que não é justo, até porque um teve 5.000, outro teve 2.000, outro teve 800 votos e entrou. Mas como é pelas pautas, aí eu acho. Só que, infelizmente, a política aqui hoje tem pessoas que entram no grupo só para se aproveitar. Elas não são um exemplo da direita, mas eles se aproveitam, porque o grupo da direita ali dá para fazer 2, 3 cadeiras, e aí depois que ele pega a cadeira, ele começa a defender. O partido faz negociação com outro partido para poder provar alguma coisa. Aí foge tudo do conceito que você entrou naquele partido por conta daquilo. Fora quando você tá num grupo, tipo, para concorrer, uma chapa para concorrer, e aí vem outro partido que tem dinheiro, né? Candidatos, às vezes, que já são ali de mandato, tem recursos, não sei se lícitos ou ilícitos, mas tem recursos, e eles oferecem dinheiro para candidatos menores para desistir da eleição, para que a chapa se enfraqueça e as pessoas ali não tenham nenhuma cadeira.
que aquela chapa ali, tipo, não vá para frente, e aí ninguém, de repente, que iria ser representada por uma pauta daquelas pessoas que estão naquele grupo, vai conseguir ser, porque quem tem dinheiro manda, entendeu? Esses grupos políticos. O que é que eu tô vendo nessa próxima eleição? Tô vendo irmão de não sei quem, filho de não sei quem. É assim, a política... A hierarquia da política... Política é... Então, pra mim, que sou uma pessoa que não venho de berço político, sou uma pessoa que não tem padrinho político, não sou da política em si, de um grupo, não faço parte de um grupo, é difícil. É difícil porque todos os locais que eu ocupei, como eu falei, tecnicamente, para exercer um trabalho, eu sofri influência política. Eu fui afastado de funções. Esse projeto que eu falei, o Frente para o Emprego, seriam mais de 5.000 vagas. Ele não foi para frente. Por quê? Porque simplesmente uma pessoa que fazia parte dentro do mesmo órgão que eu ia ser candidato, tinha mais influência política, até porque ele estava num posto mais alto que eu, e aí ele mexeu lá os pauzinhos dele para não deixar que o meu projeto fosse para frente. Por quê? Por uma questão de ciúmes. Eita, se der uma oportunidade para o David, que não tem hoje nenhum espaço, que não tem estrutura para desenvolver algo, se der uma oportunidade para esse cara que sem estrutura ele já desenvolve, ele vai tirar a minha vaga. É isso que eles pensam. Então hoje, mesmo tendo uma capacitação técnica, minhas formações, e tendo a experiência que eu já tenho na questão voltada à empregabilidade, desenvolvimento de projetos, eu não consigo ter espaço, ter um acesso para desenvolver projetos para a população, porque o outro grupo político, que tem as influências, que são de berço ali, fazem parte já da política, não deixam. Questão de ciúme, porque sabe que eu tenho potencial, e se eu desenvolver um projeto desse para a população, não é projeto para mim não, é projeto para a população, eles sabem que eu vou tirar uma vaga deles, entendeu? Então hoje é tudo fechado. Hoje eu gero oportunidades para as pessoas, mas eu não tenho oportunidade para desenvolver nada. Então quem é que pode me dar essa oportunidade? É só a população. Porque nenhum governante vai dar, nenhum grupo político vai dar, até porque já tem vou fazer 4 anos na política, então eu sei o que é que eu estou falando, porque eu já sofri muito isso. Eles querem, me apagar o meu projeto, meus trabalhos. Então, se a população não tiver essa consciência que eu preciso da ajuda deles, e de fato, ali dar a confiança deles, dar o apoio, eu não vou conseguir desenvolver nada. Só que é para eles mesmos, né? Então, eu preciso da ajuda, eu preciso que a população esteja sempre comigo, como foi o caso que aconteceu lá quando eu estava naquela cidade, naquele trabalho análogo à escravidão. A população está junto comigo e eu espero que a gente continue assim, para que mais na frente eu consiga desenvolver mais projetos, consiga ter estrutura e consiga fazer mais. Você acha que aqui no Brasil existe a possibilidade da questão de meritocracia? Como que fala? Meritocracia. Meritocracia, quase que eu não falo. Você acha que existe essa possibilidade aqui do cara chegar no cargo, vereador, fazer uma faculdadezinha, ir lá, terminou a faculdade, agora ele está apto a ser um vereador. Vai ganhar um salário mínimo depois que ele entregar bastante resultado, aí ele vai ser um deputado e vai ganhar 2 salários. Existe isso? Infelizmente é muito difícil. E assim, até os que tem algumas pessoas que eu conheço, né? Eu estou no meio político, que exercem um bom trabalho, são mínimas, mas que eles são um ponto fora da curva. Essas pessoas que vêm, às vezes, de uma comunidade, né, que conhece as necessidades locais, é muito difícil chegar, porque, como eu falei, os grandes não querem deixar que ele chegue, porque vai resolver o problema, e aí eles precisam dar assistência, eles precisam que as pessoas estejam refém deles, de assistencialismo, porque se vier alguém da comunidade que, de repente, ajude e acabe com aquilo ali, eles não têm esse interesse. Então, assim, hoje, Brasil, né, e todas as cidades, o estado, ele pertence, infelizmente, a grupos políticos, que eles fazem o que quer, e isso influencia totalmente a população. Então, a população hoje, que precisa acordar e dizer, opa, peraí, até quem vende voto. Eu vendo meu voto ali naquele momento, porque está necessitado, por 50, 100 reais. Mas vou no posto de saúde, não tem médico. O exemplo da vacina. Quero uma vacina, não tem. Sou assaltado. Levou meu celular que eu comprei ali parcelado. E aí, tô pagando e levaram meu celular.
Só nesses 2 exemplos, fora a educação. Não tenho acesso a uma educação de qualidade. Então, assim, só nesses exemplos, eu já citei que não vale a pena fazer favor ali. E, de fato, eles vão aparecer forte agora, nas proximidades da eleição, por algo temporário, uma necessidade temporária. Enquanto a população não acordar e não ver que isso é muito mais prejudicial, infelizmente não vai mudar, né? Vai ficar, de fato, com aqueles grupos, de fato, a renovação na Câmara, na Assembleia Legislativa, vai ficar naquele percentual mínimo. Enquanto isso, tem pessoas em vários mandatos ali que não fazem nada por eles, mas porque eles mesmos colocaram ele lá naquela função. David, 2024 acabou. Você se elegeu, iniciou 2025. Qual o seu ativismo político? O que você vai levar de projeto quando, se você vier a ser candidato, lógico, o que você vai levar de projeto, o que você vai levar de pauta, o que você vai defender? Você tem projeto de ser político? Sim, foi bom que você falou isso. Primeiro eu vou citar algo que eu acho bem interessante. Se a gente sair daqui agora, for no centro, for em algum local, e fazer uma pergunta, quem sabe o papel de vereador? A maioria não sabe. O papel de um vereador, o papel de um deputado, o papel desses candidatos que eles mesmos votam. Se for perguntar em quem votou em 2020, às vezes a pessoa nem lembra em quem votou. Eu já fiz uma pesquisa. Se pegar mais antiga, em 2018, as pessoas nem vão lembrar. Então, assim, eu vejo que hoje os próprios candidatos e os partidos não, os vereadores, os deputados, eles fazem uma função que não é deles. Eu vi uma postagem de um certo vereador que botou assim, eita, a praça antes, essa era a postagem, a praça antes e a praça depois. Eu fiz isso. Aí a praça tá ali com aquela maquiagem, aquela pinturazinha, e pronto, é isso que ele tá colocando na rede social. Aí embaixo tá as palminhas. Às vezes até da população, nossa, melhorou a praça. Não, legal, você pode ali fazer a solicitação, mas não foi ele que fez isso. Aí você vê, asfaltei a rua. Não é a função do vereador asfaltar a rua, ele pode fazer a solicitação, requerimento. Mas são donos dos postos de saúde, né, velho? Aí, infelizmente, a população ainda não viu que... Cadê as fiscalizações deles? A gente tem locais, como você falou aí, postos de saúde, que há anos, teve um caso lá no Benedito Bentes, de uma gestante, ela foi para ser atendida, isso foi 7h30 da manhã, 1h30 eu recebi a mensagem dela. Ela não tinha sido sequer atendida. O máximo que fizeram quando eu estava chegando lá foi fazer a triagem. E ela não tinha sido atendida. E ela estava arrancando, eu tenho um vídeo disso. Ela estava arrancando aquela pulseirazinha da triagem porque ela não aguentava mais. Ela estava revoltada. Então, assim, eu tenho diversos projetos. Eu não vou ficar só com a pauta do trabalho. Até porque, como eu falei, sou engenheiro civil. Eu entendo também da questão de saúde pública. Eu entendo da questão de infraestrutura. Às vezes infraestrutura não tem a ver com a saúde. Claro que tem. Se você está num local que não tem um mínimo de saneamento, aquilo vai influenciar, vai trazer doenças para a população. Eu tenho também, já que a minha pauta é voltada a trabalho, acesso a profissionais da educação, da saúde, da segurança. Então tem um projeto também para isso. Só que o fator principal do vereador não é só a elaboração de projetos, mas também a fiscalização para que o que já existe seja realizado, os trabalhos que já são feitos sejam realizados com excelência. Esse é um das mais importantes, que aqui em Maceió a gente não tem nenhum nome que faça isso, né? Outros estados já tem. Já começou a ter. Você viu um vídeo aliás, a matéria do Fantástico falando sobre a máfia dos postos de saúde? Sim, tem muito. Cara, eu vivi aquilo ali pessoalmente. Eu não vou falar onde é, nem quem é a pessoa, né? Mas tem um bairro aqui de Maceió que um vereador é dono do posto. Exato. Precisa do acesso à saúde. Aí ela ia num determinado lugar que a moça dizia para ela assim, olha, vou conseguir um exame para você e tal. Aí chegou na eleição, ela disse, meu título não é daqui não, meu título é do Pilar. Aí ela falou, nem me fale uma coisa dessa que eu tô conseguindo exame para você. Infelizmente é assim. Quer dizer que o exame só pode ser conseguido pelo SUS se ela desse o voto para o cara
que ela estava apoiando. É Isso impressionante, viu? Isso daí. Esse seu relato é assim. Não é só esse caso, são vários. Eu não consigo hoje dar conta de todos os directs que eu recebo lá no Empregos AL. Tenho minha rede pessoal também, mas tenho o Empregos AL que eu também... sou eu que faço a gestão do perfil, então eu respondo algumas pessoas. Mas quando eu abro a caixa do direct, são vários relatos. Da saúde, é esse que você falou. Se eu não faço parte do grupo político, eu não consigo ter acesso a esse tipo de serviço. Marcação de exame também, não consigo fazer uma marcação de um exame. Porque para fazer, tem que entregar o título. Quem já viu? Entregar o título para você conseguir uma marcação de um exame. Mas, infelizmente, as pessoas têm que fazer isso, porque senão não vão ter acesso a essa educação, não, perdão, a essa saúde. E, assim, vou aproveitar esse momento, né, que a gente já tá próximo no final, né? Para fazer o convite ao pessoal, tudo isso que eu falei, todos esses vídeos que eu falei, esses relatos, né, o Instagram hoje, ele saiu da minha pessoa, do David, para fazer parte de várias pessoas que estão ali colocando relatos. Tem um caso agora recente que eu coloquei de uma profissional da estética que teve o seu food truck arrombado lá na Ponta Verde, levaram todos os materiais dela, ela tá pedindo ajuda, tá lá no Instagram do Empregos AL. Então, assim, virou uma utilidade pública, as pessoas conseguem ter acesso, conseguem colocar o seu clamor lá. Então, gente, você que não segue, vai lá no perfil Empregos AL e no meu perfil também, pessoal, david.empregosal. Além das vagas de emprego que são postadas diariamente, tem as questões que eu falei, sociais, de utilidade pública, os trabalhadores que estão aí sem receber, a gente consegue estar fazendo essa cobrança para que os órgãos façam de fato o pagamento, e vocês podem, independente de questões políticas, sempre contar comigo. E eu queria agradecer o nosso convidado por compartilhar nossa história conosco aqui no nosso podcast. E agradecer você, queridos ouvintes, que acompanhou a gente durante todo esse tempo. Pedir a você, humildemente, que nos siga aqui no início dessa trajetória, para que você vire parte da nossa família também e veja os próximos episódios que a gente vai trazer mais gente importante como o David para aqui, para bater papo com a gente, beleza? Agradeço demais a todo mundo, agradeço a equipe da Destravo Produções, que está me dando todo o suporte aqui. Fechou?